Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos permita entender a sua palavra nessa ocasião. Quero ler no livro de Levítico, capítulo 25, versículo do 8 ao 13, onde nos diz, Deus, por meio do profeta Moisés, e contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de modo que os dias das 7 semanas de anos virão a ser 49 anos. Então farás tocar fortemente a trombeta no mês 7º, aos dias 10 do mês. No dia da expiação fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra, santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu santo será para vós. O produto do campo comereis. Nesse ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Que Deus abençoe nossos corações com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, por gentileza. Nosso tema para essa ocasião é Tempo de Jubileu na Casa de Deus. Encontramos no livro de Levítico que Deus estabeleceu diferentes festas para o povo hebreu, e entre as festas que ele estabeleceu, encontramos a do ano de jubileu. O povo hebreu, a cada 7 anos, o ano 7º, tinha da parte de Deus como um ano festivo, um ano sabático, de descanso para toda a terra. E nesse ano não podia semear, senão que era de descanso para toda a terra. Encontramos que em 49 anos tem 7 anos festivos, ou seja, anos sabáticos. E o ano 49 vem a ser um ano sabático também. Este é o 7º ano do último ciclo de 7 anos, ou seja, que é o ano número 7 dos 7 anos desses 7 ciclos que se manifestariam durante 49 anos. E depois do ano 49, que é o ano sabático, ano de festa, viria ali, coladinho, entrelaçando-se com este ano 49, viria o ano 50, que é o ano de jubileu. Esse ano já não está tipificado no 7, senão no 8. Porque depois de 7 anos sabáticos, que transcorriam em um lapso de tempo de 49 anos, viria o ano 8º, que era o ano 50. Esse ano 50 vem a ser um ano representado no dia de domingo ou de 8º, que também é o primeiro dia da semana.
Por isso, nesse ano de jubileu, Deus estabeleceu que todos retornassem à sua terra e à sua parentela, os que tinham perdido a sua posse ou sua herança, e os que tinham perdido a sua liberdade e tinham sido convertidos em escravos, retornariam livres aos seus parentes. Porque isso é tipo e figura do que estará acontecendo no tempo final, no qual nós estamos vivendo, onde os filhos e filhas de Deus, que por causa da queda no Jardim do Éden, vieram a viver em meio da raça que tem estado escravizada pelo diabo, e encontramos que para o ano do jubileu, que será atualizado no último dia, depois das 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, onde se cumpriram os 49 anos durante as 7 etapas ou era da Igreja Gentia, depois, o ano 50 representando o tempo no qual vivemos, que está fora das 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. Este é o ciclo divino, onde a trombeta do ano de jubileu atualizado, que será a grande voz de trombeta ou trombeta de Deus, ou seja, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho do Reino para a sua igreja gentia e depois para o povo hebreu. Essa mensagem soa, é proclamada, e isso é o tocar ou soar da trombeta do ano de jubileu atualizado, com o qual ou com a qual, essa trombeta com a qual, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus no último dia, onde se atualiza o ano do jubileu. Ou seja, esse ano 50, onde recebeu a liberdade os escravos e a terra que tinha passado desses donos originais retornava livre ao seu dono original, sem pagar nenhum só centavo. Ou seja, que toda a herança dos filhos do povo hebreu retornavam às suas mãos novamente no ano de jubileu. E agora toda a herança dos filhos de Deus perdida na queda no Jardim do Éden retornará aos filhos e filhas de Deus no ano do jubileu atualizado, que é o tempo de jubileu na casa de Deus, correspondente este ciclo divino à era de pedra angular. Por isso a era de pedra angular não pertence às 7 etapas ou era da igreja gentia. É uma era eterna onde tudo retorna ao seu dono original e onde a vida eterna retorna aos filhos e filhas de Deus, porque Adão e Eva caíram ali no Jardim do Éden da vida eterna, perderam o direito à vida eterna, e eles iriam viver eternamente, mas por causa do pecado, caíram da vida eterna e perderam todos os direitos à herança divina que tinha sido concedida da parte de Deus, e o título de propriedade retornou à direita de Deus. E agora, para o tempo no qual vivemos, no último dia, o ano do jubileu será atualizado na era de pedra angular para o nosso retorno, a nossa herança, a nossa possessão, ou seja, tudo o que perdemos com a queda de Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Ou seja, que retornaremos à nossa herança, retornaremos à vida eterna com o corpo eterno e com todo o poder e autoridade de Deus concedido
aos seus filhos e perdido ali no Jardim do Éden, mas será restaurado aos filhos e filhas de Deus no ano de jubileu atualizado. É por isso que para o tempo do fim encontramos que está prometida a trombeta final, ou grande voz de trombeta, que antecede a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa aos que vivemos. Essa trombeta, sendo a mensagem do Evangelho do Reino, sendo pregado pelo Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, estará dando-nos a conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo, para a nossa libertação, para a nossa restauração a todas as coisas que o ser humano perdeu ali no Jardim do Éden, na queda. Por isso é necessário que cada filho e filha de Deus desperte, neste dia em que vivemos, a realidade do ciclo divino que estamos vivendo. Porque, por meio de ouvir a trombeta do ano do jubileu atualizado, que é a mensagem do Evangelho do Reino, somos todos restaurados no último dia, no tempo final, a vida eterna e a toda herança que Adão e Eva perderam na queda. E seremos restaurados a nossa família celestial. Seremos restaurados todos. Retornaremos com vida eterna a nossa família celestial para vivermos por toda a eternidade. E os mortos em Cristo retornarão em corpos eternos e também se uniram a nós neste tempo do ciclo do ano de jubileu atualizado, onde a casa de Deus tem uma festa. É a festa do ano do jubileu atualizado. É esta grande festa. É ao som da trombeta do ano do jubileu, ao som da música da trombeta final, ou grande voz de trombeta, que nos interpreta a página musical correspondente ao ano do jubileu atualizado e correspondente ao último dia e correspondente à era de pedra angular. Correspondente a tudo isso, a vinda de Cristo com os seus anjos nesse tempo final. Essa é a música, o som da trombeta do ano do jubileu, da trombeta final ou grande voz de trombeta para a Igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo no qual nós vivemos. E ao som, ou à música dessa trombeta, os filhos e filhas de Deus estarão de jubileu na casa de Deus, de festa na casa de Deus, ao som ou à música da grande voz de trombeta ou trombeta de Deus, a música da trombeta do ano do jubileu, interpretando-nos a folha musical da segunda vinda de Cristo com os seus anjos nesse último dia e ano de jubileu atualizado. Esse é o tempo de jubileu na casa de Deus, ao som da trombeta final ou grande voz de trombeta, ao som da voz de Cristo como uma grande voz de trombeta, dando-nos sua mensagem final, revelando-nos o mistério da sua vinda com os seus anjos nesse tempo para a restauração dos filhos e filhas de Deus à vida eterna com um corpo eterno. Assim é que podemos ver que a casa de Deus, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, está de festa nesse último dia, neste ano de jubileu atualizado, para todos retornarem à casa do nosso Pai Celestial,
a nossa família e nossa herança. Tem festa na casa de Deus. E o servo fiel e prudente, com a mensagem da grande voz de trombeta, ungido com o Espírito Santo, soa essa trombeta do ano de jubileu, soa essa trombeta interpretando a peça musical da segunda vinda de Cristo. Para o som da música dessa trombeta, todos os filhos e filhas de Deus do corpo místico de Cristo estarem regozijando-se nesse tempo final, porque esse é o tempo de jubileu na casa de Deus. Esse é o tempo mais glorioso de todos os tempos, para a nossa restauração, a nossa família celestial e a nossa herança celestial. Tempo de jubileu na casa de Deus. E tem uma boa música. É a música da grande voz de trombeta ou trombeta de Deus, interpretando a segunda vinda de Cristo com os seus anjos neste tempo final. Essa é a peça musical prometida para ser interpretada pela grande voz de trombeta nesse tempo final, ou seja, que a grande voz de trombeta ou trombeta final, ao soar, soa a segunda vinda de Cristo. Este é o som da trombeta final ou grande voz de trombeta na grande festa de jubileu na casa de Deus. É esse o tempo de jubileu na casa de Deus. Tempo de jubileu na casa de Deus, vejam, que é ao som da trombeta final, ou grande voz de trombeta. Se der um som incerto, ou seja, a mensagem de outra era ou de outra dispensação, ou a mensagem de uma seita religiosa ou de uma denominação, seria um som incerto para a casa de Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem que dar o som certo da segunda vinda de Cristo com os seus anjos como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, porque essa é a folha ou peça musical correspondente a este tempo no qual nós vivemos, porque as promessas da segunda vinda de Cristo com os seus anjos são para esse tempo final. Portanto, a trombeta final ou grande voz de trombeta não pode soar outra coisa senão a segunda vinda de Cristo. Isso é o que a grande voz de trombeta ou trombeta final, sendo soada pelo Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, estará soando, proclamando na casa de Deus. Essa é a mensagem para a casa de Deus, para os filhos e filhas de Deus, no tempo de jubileu, em ID, a casa de Deus. Para mim tem sido um privilégio muito grande ter estado com vocês nessa tarde, testificando a vocês do tempo de jubileu na casa de Deus e da trombeta que se tocaria
no tempo do jubileu, no ano do jubileu. É a trombeta final, ou grande voz de trombeta, com a qual são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus entre os gentios primeiramente, entre o corpo místico de Cristo e depois do povo hebreu, onde há 144 mil hebreus que ouvirão essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, ou trombeta do ano de jubileu, soando a segunda vinda de Cristo. Ou seja, interpretando essa peça musical na sinfonia ou sinfônica de Deus. E assim, também serão chamados e juntados e colocados na igreja do Senhor Jesus Cristo na era de pedra angular, ou seja, serão colocados em cima do monte de Sião, serão colocados em Sião, como aparece em Apocalipse capítulo 14 e versículo 1, onde aparece o Cordeiro sobre o monte de Sião e com ele 144 mil que tem o nome do seu Pai e o nome dele, do Cordeiro, é escrito nas suas testas, ou seja, que recebem a revelação, o nome eterno de Deus, o nome nome novo do Senhor Jesus Cristo, e com essa revelação contida na segunda vinda de Cristo, estes 144 mil hebreus serão colocados no monte de Sião, selados nas suas testas, com o selo do Deus vivo, sobre o ministério do anjo do Senhor Jesus Cristo, ungido com o Espírito Santo, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante, o qual vem dando testemunho dessas coisas a todas as igrejas e depois ao povo hebreu. Vem testificando dessas coisas às igrejas do Senhor Jesus Cristo e depois darão testemunho dessas coisas ao povo hebreu. Vem testificando da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Vem testificando desse mistério da segunda vinda de Cristo para esse tempo final. E é assim como os membros do corpo místico de Cristo conhecerão o mistério da segunda vinda de Cristo, conhecerão a segunda vinda de Cristo com os seus anjos velados e revelados em seu anjo mensageiro. Isso mesmo, depois o conhecerá, o entenderá, o povo hebreu, 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Por quê? Isso é o que estará sendo revelado, sendo dado a conhecer na casa de Deus, que estará de festa, estará de jubileu, e nesse tempo final. E esse é o jubileu para a casa de Deus, e esse jubileu para a casa de Deus já começou. Entramos ao ano de jubileu atualizado, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo está de jubileu, de festa espiritual, ouvindo a trombeta do ano de jubileu, ouvindo a grande voz de trombeta ou trombeta final, na peça musical da segunda vinda de Cristo, sendo interpretada pela trombeta final, ou grande voz de trombeta, na proclamação de liberdade ou libertação para todos os filhos e filhas de Deus, para todos os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Porque neste ciclo divino do ano do jubileu, seremos libertos, seremos libertados e retornaremos à vida eterna com o corpo eterno, seremos transformados e os mortos em Cristo serão ressuscitados. Assim, vai se cumprir plenamente o ano do jubileu na igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo final, no tempo de jubileu, na casa de Deus. Para mim tem sido um grande privilégio ter estado com vocês nesta tarde, testificando do tempo de jubileu na casa de Deus, sob a trombeta do ano de jubileu, sob a mensagem da segunda vinda de Cristo, sob a mensagem
da grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, revelando, interpretando, dando a conhecer a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo, com os seus anjos, neste tempo final, tempo de jubileu na casa de Deus. Que esse jubileu, na alma de cada um dos membros do corpo místico de Cristo, seja uma realidade tão grande que por nenhum momento e por nenhuma causa em suas vidas se detenham para olhar para trás. Porque quem põe sua mão no arado e olha para trás não é digno para o reino de Deus. Que sempre sigamos em frente, olhando a meta, olhando a transformação de nossos corpos prometidos para todos os filhos e filhas de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, para e em o último dia, como Cristo prometeu. Ele disse, falando dos crentes nele, ele disse: e eu o ressuscitarei no último dia. Se partiu, ele ressuscitará neste último dia, ou seja, neste sétimo milênio. Mas se estamos vivos, quando os mortos em Cristo ressuscitem, então não teremos que ver morte, mas seremos transformados. Isso é para os filhos e filhas de Deus, na casa de Deus, nesse tempo de jubileu. Lembrem, haverão coisas nessa terra que tratarão de afastá-los do caminho de Deus e sacá-los da era de pedra angular e dispensação do reino e desta grande festa de jubileu na casa de Deus. Porém, não permitam que o inimigo os afaste da casa de Deus. Não permita que nenhuma coisa os afaste de Jesus Cristo em nossa era e em nossa dispensação. Porque as cordas nos caíram em lugares deleitosos. A era de pedra angular, no ano do jubileu atualizado, na casa de Deus. E grande é a herança que nos corresponde. A parte mais gloriosa para a Igreja do Senhor Jesus Cristo corresponde aos escolhidos do último dia. Ou seja, que a maior bênção caiu a nós. Vejam você a era de pedra angular, que é a era do ano de jubileu atualizado, caiu na América Latina e no Caribe. Caiu no meio dos latino-americanos e caribenhos para desfrutar este tempo do jubileu, esse tempo do jubileu na casa de Deus. Em frente, servindo a Cristo e ouvindo a sua voz, sua palavra, e sempre cheios de regozijo neste tempo de jubileu na casa de Deus, sabendo que breve seremos transformados e teremos o corpo eterno que Ele prometeu. E permaneceremos por toda a eternidade, jovenzinhos, representando sempre de 18 a 21 anos de idade. Essa é a aparência que terá o corpo novo que receberemos. Assim é que podemos ver que vale a pena ser parte do corpo místico de Cristo nesse tempo de jubileu na casa de Deus. Ele escolheu você e também a mim para sermos parte da sua casa,
do seu redil, nesse tempo e nessa era e nessa dispensação. Nesse tempo de jubileu, na casa de Deus. A bênção que correspondeu à Igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo final é tão grande na era de pedra angular que não tem palavras para poder expressar plenamente a bênção tão grande e todas as bênçãos tão grandes que estarão se materializando na Igreja do Senhor Jesus Cristo e em cada membro deste corpo místico de crentes que vivem nesse tempo final. Assim é que, estando consciente que vivemos no tempo mais glorioso, mais importante do programa divino, o tempo de maiores bênçãos para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, caminhemos em frente sempre, servindo a Ele, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, na casa de Deus, que está nesse tempo de jubileu. Tempo de jubileu na casa de Deus. Já transcorreram alguns anos e ainda não acaba o tempo de jubileu na casa de Deus, até que sejamos transformados e retornemos à casa do nosso Pai Celestial. E continuaremos por toda a eternidade em jubileu na casa do nosso Pai Celestial. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus lhes guarde. E muito obrigado por vossa amável atenção a todos os presentes e também a todos os telespectadores. Será até a sexta e próximo domingo, na qual estaremos também reunidos para ouvir a palavra de Deus e adorar o nosso Deus. Também nas terças, para os que desejam ouvir e verem as conferências em vídeos, podem estar aqui às 7 da noite e estará passando algum vídeo logo e ter um culto devocional onde se adora a Deus. Porque é uma parte muito importante o devocional para adorar a Deus e cantar a Deus antes de ouvir a palavra. Antes de que Ele nos fale, nós falamos a Ele e o adoramos e cantamos a Ele e depois Ele nos fala a nós por meio da Sua palavra. Assim é que Deus continue abençoando a todos, lhes guarde e em frente, na casa de Deus, de jubileu, nesse tempo de jubileu, na casa de Deus. Que Deus continue abençoando a todos e tenham todos muito boa tarde.